Glória a Deus, agora foi. Boa noite, Juventude Brave. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Amém. Eu gosto muito dessa música que tocou no final. É uma música que tem uma vibe feliz, né? Acreditar no Evangelho. É verdade. Isso aí é a maior verdade. Isso tem sido o tema da nossa série de ministrações. E eu queria relembrar um pouco, antes de começar essa série. Acreditar no Evangelho é ir. A primeira palavra foi o chamado de todo cristão. Quantos lembram aqui? Faz um tempinho já, a gente não teve 2 breves, mas veja no YouTube, caso você esqueceu, porque foi uma palavra que falou muito comigo. A última foi rompendo barreiras, que a minha linda esposa deu uma baita palavra sobre Timóteo para nós, amém? Quantos foram tocados por essa palavra? E hoje é enviados para crescer. E antes de tudo eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo essa noite. Senhor Jesus, eu entro na Tua presença agora entregando ao Senhor essa palavra, que não venha ser eu falando, mas que venha ser o Senhor falando através de mim. Que hoje, Paizinho, nós venhamos sair daqui enviados verdadeiramente para crescer, enviados, Senhor Jesus, verdadeiramente pelo Teu Espírito, para crescer nas nossas vidas pessoais, para crescer os nossos GCs, para crescer a nossa igreja. É assim que nós oramos e entregamos toda a expectativa, tudo que vai ser falado, tudo que foi gerado aqui, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Jesus, Ele veio até nós para nos reconectar com o Deus, nosso Criador, amém? Jesus, ele veio com esse papel, Ele morreu e Ele ressuscitou para nos reconectar com o Deus, nosso Criador. E Jesus escolheu passar por tudo que Ele passou por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele no céu e uma vida abundante e cheia da presença do Espírito Santo aqui na terra. Sabe, eu costumo sempre falar isso para os meus discípulos, para as pessoas com quem eu converso sobre Jesus. Jesus, Ele veio até a terra, Ele morreu por nós para nos dar salvação, sim, de uma vida longe do inferno, de uma vida longe do pecado, mas Ele também veio para nos dar a vida cheia do Espírito Santo aqui na terra. E isso é o que nos faz diferentes. Isso é o que nos faz diferentes aqui na terra. O que, pastor? A presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o que faz a gente viver de uma maneira melhor. É o que nos faz ter a paz que excede o entendimento humano. É o que faz a gente crescer. E é o que faz a gente ter a fé de que o meu amanhã será melhor, de que o meu futuro será melhor e de que Deus tem algo para a minha vida. Eu acho isso muito lindo porque tudo isso é o Espírito Santo que faz em nossas vidas. Tudo isso é o poder do Espírito Santo. E eu quero ensinar a você hoje um pouco mais sobre esse poder do Espírito Santo. E eu quero que você faça uma aliança com o Espírito Santo, faça uma aliança com Deus. Que hoje você vai sair daqui queimando pelo Espírito, com seu coração cheio de vontade de ter mais dias perto do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor Jesus. Wendel, eu tô achando minha voz meio de rádio. Tá aparecendo para vocês também, meio rádio assim, ou é só para mim aqui no retorno? Tá ok para vocês? Então eu vou continuar. Mas para mim tá meio ruim, Wendel. Virei meu pai agora, reclamando com o Wendel, né? Voltando para a ministração. Hoje eu quero que você saia daqui com a sua vida 100% voltada para o Espírito Santo. E você deve estar perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver com o tema da ministração enviados para crescer? Além de tudo isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas, além de tudo isso que Jesus fez por nós, para que o Espírito Santo se tornasse real, para que o Espírito Santo descesse, se fizesse real em nossas vidas, nós somos enviados por Cristo para crescer. Através do Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos enviados por Cristo para crescer. Nós somos enviados por Cristo para crescer nas nossas vidas pessoais.
Cristo te dá o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo você tenha a oportunidade de conquistar coisas novas, de não manter a sua vida em algo terreno, de não pautar a sua vida em algo terreno, mas pautar a sua vida em algo sobrenatural. Por quê? Porque quando a gente pauta a nossa vida em algo sobrenatural, coisas sobrenaturais acontecem conosco. Quando você pauta a sua vida em Deus, a sua vida no Espírito Santo, quando você dá liberdade para Ele faz na sua vida acontecer coisas que excedem o pensamento humano, assim como a paz. E é isso que Ele quer que você viva. E Ele quer que você viva isso de maneira espiritual. E isso tem tudo a ver com a igreja, isso tem tudo a ver com o seu GC, isso tem tudo a ver com o que tem sido ministrado aqui dentro dessa igreja, porque sem o Espírito Santo não temos como fazer nada disso. Sem o Espírito Santo, sem estar pautado nele, sem a minha vida estar totalmente entregue a Ele, eu não tenho como viver algo sobrenatural. Sabe, tudo acontece nas nossas vidas através de uma obra do Espírito Santo dentro de nós, que é o que nos faz mudar e ter a consciência daquilo que nós precisamos mudar. O Espírito Santo é essa pessoa que entra na nossa vida e nos gera a consciência daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que eu preciso mudar para que eu alcance uma vida sobrenatural. João 16:8 diz assim: quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Está muito ruim ainda, Wendel. Não sei onde é que você está, não estou lhe enxergando, mas está ruim, está me incomodando. Ei, oi, som. Tá um rádiozão para mim, de verdade, não tá ruim. Tipo, pode fechar o retorno. Pode fechar o retorno. O 9 diz assim: as pessoas do mundo estão erradas a respeito do porquê não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Meu irmão, minha irmã, esse Auxiliador é o Espírito Santo. Esse Auxiliador que Jesus está falando aqui é o próprio Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas quando nós dizemos sim para Ele. E o Espírito Santo está aqui hoje e Ele quer tocar o seu coração. Ouça aqui, presta atenção, não deixa nada tirar a sua atenção. O Espírito Santo está aqui hoje e Ele quer falar com você. Para sermos enviados por Cristo para crescer, temos que ter a presença do Espírito Santo latente em nossas vidas. Para sermos enviados por Cristo para crescer, eu vou repetir, temos que ter a presença do Espírito Santo latente em nossa vida. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque enquanto formos nós fazendo pelos nossos achismos, o Espírito Santo nunca nos enviará. Enquanto for eu, Gabriel, pregando aquilo que eu acho, dizendo aquilo que eu acho que é, o Espírito Santo não vai me enviar. Porque não é a minha palavra que transforma, não é a minha palavra que liberta, é a palavra do Espírito Santo que transforma e que liberta. Porque a mudança verdadeira dentro de nós só existe quando temos o Espírito Santo e dizemos: sim, Espírito Santo, entre na minha vida, sim, Espírito Santo, mude aquilo que o Senhor quer, sim, Espírito Santo, faça da minha vida aquilo que o Senhor deseja. É isso que nós temos que falar para o Espírito Santo hoje. Ele está aqui, e Ele está aqui como seu auxiliador. Ele está aqui como o auxiliador que Jesus prometeu quando voltou aos céus. É isso que você tem que dizer para Ele. Sabe, o enviar
Nós somos enviados para crescer quando nós somos transformados pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Você só vai ser enviado para crescer, você só vai ser enviado para pregar o Evangelho, você só vai crescer na sua vida pessoal quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque quem não é cheio do Espírito Santo não tem o que dar. Eu não tenho nada o que dar para vocês, a não ser o Espírito Santo. Eu não tenho nada o que pregar para vocês, a não ser sobre o Espírito Santo, a não ser sobre o sacrifício de Jesus, porque é Ele quem nos cura, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta, e é Ele quem nos envia. É o Espírito Santo a quem nos envia. O que eu quero te convocar para fazer hoje como seu pastor, Juventude Brave, é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida com liberdade. Diga assim comigo, a partir de hoje, mais forte todo mundo, a partir de hoje, eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida com liberdade. É isso que você tem que se agarrar, é nisso que você tem que se agarrar. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida com liberdade, sabe, sem querer manipular o Espírito Santo, sabe, sem querer limitar aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Deixa o Espírito Santo agir, sabe, muitas vezes o problema da nossa vida é porque nós limitamos o poder do Espírito Santo em nós. Presta atenção, muitas vezes o problema da nossa vida está porque nós estamos limitando aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, colocando barreiras de até onde Ele pode ir, dizendo para o Espírito Santo, até aqui o Senhor pode ir, mas depois daqui o Senhor não pode ir na minha vida, porque eu não estou disposto. Sabe, às vezes a gente impõe barreiras para o Espírito Santo já está falando com a gente, já nos deu vários alertas, pedindo coisas para a gente abrir mão de certas coisas, para deixar de fazer certas coisas, para deixar de falar certas coisas, e a gente ainda não tomou a decisão. E isso tem embarreirado o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E como é que nós queremos ser enviados se nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós primeiro? Só é um verdadeiro enviado aquele a quem o Espírito Santo transformou verdadeiramente, transformou do mais profundo do seu ser, do mais profundo do seu caráter. Esse é o enviado. Enviados para crescer, faz parte disso, sabe, ouça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo falar com você essa noite, ouça o Espírito Santo falar com você nos seus dias em casa, não limite aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Se tem uma coisa que eu aprendi, Juventude Brave, na minha vida com Deus, e que eu posso passar como ensinamento para você, é que se Deus, através do Espírito Santo, através de uma palavra, através de um pastor, que seja através de um GC, já lhe deu sinais e já falou para você parar de fazer certas coisas, se Ele já tem incomodado o seu coração em certas coisas e você ainda insiste em fazer, pare e se arrependa o mais rápido possível disso. Presta atenção no que eu estou falando, esse é o melhor conselho que eu posso te dar como teu pastor. Se o Espírito Santo já pediu coisas a você, se Ele já tem te incomodado, pare o quanto antes e se arrependa, porque se você insistir nisso, o que parece hoje ser normal, o que parece hoje ser só um pecadinho bom, vai ser a sua ruína lá na frente. Quando nós decidimos tapar os nossos ouvidos para o Espírito Santo, é o começo da ruína da nossa vida. Temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Temos que dar ouvidos ao que o Espírito nos fala todos os dias, porque Ele fala. E sabe o que é dar ouvidos? É ouvir e obedecer. Que a palavra venha para o seu coração e te faça mudar. Que a palavra entre no seu coração e faça você ir além daquilo que você tem vivido, fazer além do que você tem feito. Isso é verdadeiramente ouvir.
Quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo? E essa palavra me pegou também, tá? Essa palavra é para todos vocês, começando do time. Essa palavra me pegou. Quantas vezes a gente ouve do Espírito Santo algo, mas a gente faz com que entre de um lado e saia do outro aquilo que Deus está falando para nós. Muitos dos problemas da sua vida, se você for parar para observar, é por causa disso. Porque o Espírito Santo já está falando com você há tempos, para você parar de fazer algumas coisas, para você parar com certas atitudes, e até hoje não parou. Mas hoje o Espírito Santo está te alertando mais uma vez, meu irmão, minha irmã, pare, se arrependa, porque isso vai ser a sua ruína lá na frente. Enquanto não deixarmos o Espírito agir com liberdade nas nossas vidas, nada vai mudar da maneira que nós queremos. Enquanto o Espírito Santo não agir com liberdade, enquanto a gente embarrear o Espírito Santo, nada vai acontecer na nossa vida. Por mais que a sua vida esteja melhorando, isso não é só palavra para quem está em deserto, isso é palavra para quem está na bonança também. Por mais que a sua vida esteja melhorando em alguma área, seja a sua área financeira, seja qualquer outra área da sua vida, de relacionamento, se você não der ouvidos ao Espírito Santo, isso tem um prazo de validade. Só é enviado pelo Espírito Santo aquele que se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. Só é enviado pelo Espírito Santo aquele que diz para ele: sim, Espírito Santo, eu estou aqui, muda na minha vida o que o Senhor quiser, eu estou disposto a abrir mão do que o Senhor quiser, para ser enviado pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor. Sabe, eu quero essa noite destacar 2 discípulos de Cristo, que tiveram os dois a mesma oportunidade de serem enviados, mas um decidiu ser mudado pelo poder de Jesus, e o outro limitou até onde o poder de Jesus ia na vida dele. É Pedro e Judas. Esses são os 2 discípulos que eu quero destacar essa noite. Até a Rebeca usou um texto que eu vou usar na pregação, não falei com ela, foi tudo do Espírito Santo mesmo, tem tudo a ver com o que ela pregou. Mas Pedro e Judas foram 2 discípulos de Cristo, e eu quero destacar coisas que eles tiveram em comum e coisas que eles tiveram diferente, que foi o que fez o final deles ser diferente. Eu sei que a Bíblia já te dá um grande spoiler. Judas foi o que traiu. Mas por que Judas traiu? Nós vamos ver. Por que Judas errou? Será que Judas não teve outra chance? Sabe, Judas foi um discípulo de Cristo, assim como os outros, que andou por muito tempo com Jesus, que aprendeu muito com Jesus. Judas estava presente na maioria dos milagres de Jesus. Tudo o que Jesus fez, ele viu. Tudo que Jesus falou, ele ouviu. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, Judas ouviu. Mas, por mais que seja óbvio que foi Judas quem errou nessa história, Judas teve tudo o que ele precisava para ser mudado pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que estava em Cristo, e ele não quis. Judas teve tudo o que ele precisava para que a vida dele fosse diferente, para que o final da vida dele fosse diferente. Sabe, o tempo que Judas passou ao lado de Cristo foi em vão, porque por mais que ele estivesse ali face a face com Cristo, ele limitou até onde Cristo iria no coração dele. Judas passou mais ou menos 3 anos com Jesus Cristo. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Esses dias, inspirado pelo meu pai, pelo nosso apóstolo, eu estou relendo todos os evangelhos continuamente, e o Espírito Santo me fez atentar para essa palavra. Judas teve tudo, Judas ouviu tudo, Judas viu todos os milagres, Judas ouviu todas as palavras, mas ele não quis, porque ele colocou uma barreira no coração dele. Ele falou: Jesus, até aqui o Senhor vai, mas depois daqui o Senhor não vai mais, porque ele não deixou Jesus fazer uma obra completa dentro do coração dele. E você sabe qual foi o final de Judas, a gente vai ver aqui.
Até quando, meu irmão, minha irmã, olha para mim, você vai embarreirar aquilo que Jesus quer fazer através do Espírito Santo na sua vida? Tome a decisão diferente da de Judas. Nós vamos ler João 12, do verso 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Sabe, esse texto mostra que Judas não mudou em nada, mesmo conhecendo a Jesus face a face. Eu tenho certeza que você hoje já tem alguma história para contar de alguma mudança que Jesus fez na sua vida. E Judas esteve com ele face a face e não conseguiu ser mudado, porque ele não decidiu por ser mudado. Ele não decidiu deixar que o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus que estava ali com ele, agisse na vida dele. Sabe, nessa passagem aqui, Judas já estava com Jesus há um bom tempo, mas ele não deixava que as palavras de Jesus entrassem ao seu coração, ao ponto de gerar uma mudança de caráter, ao ponto de gerar uma mudança interna. Sabe, Judas ouviu Jesus, assim como talvez você muito tempo está ouvindo aqui a palavra na igreja, assim como talvez muito tempo você está ouvindo as palavras do seu GC, as palavras do seu pastor, do seu líder, mas assim como Judas não estava entrando no seu coração e mudando o seu caráter. Sabe, quando a gente estuda essa passagem aqui a fundo, Judas aqui, a gente vê que dá para estimar um tempo, do quanto tempo Judas já estava com Jesus, quando acontece essa passagem. Essa passagem foi muito próxima da crucificação e da morte de Cristo, então Judas já estava 3 anos com Jesus. Judas já tinha passado 3 anos com Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus ressuscitar, ouvindo Jesus ensinar, ouvindo o que todos os outros discípulos estavam ouvindo como ensino. 3 anos com o próprio Jesus não foram suficientes. 3 anos vendo tudo que Jesus fez, 3 anos ouvindo tudo que Jesus ensinou, não foram suficientes para mudar o que precisava dentro do coração de Judas. Isso, obviamente, não aconteceu na vida dele porque Jesus tinha menos poder. Claro que não. Isso aconteceu na vida dele porque ele limitou até onde Jesus poderia ir. Sabe, os achismos, as opiniões próprias falaram mais alto do que a voz de Cristo no coração de Judas. Tudo que Judas estava fazendo, que ele sabia que era errado, que através do ensinamento de Jesus Cristo, ele sabia que ele precisava mudar, falou mais alto na cabeça dele. E ele decidiu, aquilo que ele decidiu não abrir mão e não mudar, foi o que se tornou a ruína dele. Lembra o que eu falei mais atrás? Meu irmão, se o Espírito Santo está falando com você, se o Espírito Santo já usou pessoas para falar com você, para você parar, para você se arrepender, se arrependa, porque aquilo que a gente não se arrepende enquanto o Espírito Santo está nos dando uma nova chance, é aquilo que, se não houver verdadeiro arrependimento, vai nos levar para a ruína lá na frente. É o que vai acabar com a nossa vida. Lembra? O que o Espírito Santo está te pedindo para largar e se arrepender, faça rápido. Faça rápido. Sabe, essa passagem eu queria tentar porque o que Judas faz questão aqui
é que o perfume custava muito caro, ou seja, o que é que Judas fez questão? O dinheiro. Foi o que Judas fez questão ali, porque ele olhou para o perfume sendo derramado aos pés de Jesus, e ele pensou, que desperdício, esse dinheiro podia ser meu. E a Bíblia deixa claro que ele ainda mente, colocando os pobres no meio. Mas Jesus exorta Judas, e Judas não ouve. Jesus fala, deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Isso era Jesus exortando Judas, ensinando ali a Judas, para ele não dar um valor maior do que aquele perfume tinha. Porque o que mais valia ali era a presença do próprio Jesus. O que mais valia ali era o próprio Jesus. Não tem nos evangelhos, não tem na Bíblia, mas eu tenho certeza que nos 3 anos que Judas passou com Jesus, Jesus exortou Judas várias vezes, eu tenho certeza disso. Jesus exortou Judas várias vezes na área financeira dele, porque era onde Judas pecava, era onde Judas falhava. E eu tenho certeza que assim como ele foi chamado a atenção aqui, ele foi chamado a atenção outras vezes por Jesus, talvez por discípulos também, mas isso não moveu o coração dele. Abre aí sua Bíblia, Mateus 26, 14. Lembra do que eu estou te falando? Aquilo que era um problema para Judas, lá na frente, que Jesus dá a chance para ele se arrepender, foi o que se tornou a ruína de Judas. Mateus 26, verso 14. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Meu irmão, o mesmo problema que Judas havia apresentado lá em Betânia, lá no jantar com Lázaro, quando Maria lava os pés dele com perfume caro, foi o mesmo problema que fez com que Judas traísse Jesus. Por dinheiro, Judas trai Jesus, algo que Jesus já havia exortado e já havia mandado Judas rever na vida dele, mas que Judas não deu ouvidos. Pare para pensar essa noite, o que é que o Espírito Santo tem te exortado? O que é que o Espírito Santo tem te pedido para abrir mão? O que é que o Espírito Santo tem falado para você que já chega, já basta, para você fazer diferente, para você fazer como uma nova criatura, aquilo que você não tem conseguido fazer? Pare e ouça a voz do Espírito e deixe que ela entre no seu coração. Porque aquilo que foi uma exortação lá na frente, que Jesus tinha dado para Judas, não valeu no coração de Judas. Ou seja, todo esse versículo aqui, a partir do 7, que diz assim, então Jesus respondeu, para Judas não fez sentido. A partir do então Jesus respondeu, Judas desligou o coração dele, mais uma vez, para o que Jesus estava falando. Mateus 26, verso 47, mais na frente vai mostrar o momento em que Judas traz Jesus. Nós vamos ler, Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Olha como Judas foi um desgraçado aqui. Olha como o tempo que Judas teve com Jesus não mudou nada dentro do caráter dele. Eu tenho raiva de Judas nesse momento.
E Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Sabe, Judas não deu ouvidos a Jesus quando ele o exortou. Quando Judas já sabia o que era para ser mudado na sua vida, mas decidiu não obedecer, foi isso, exatamente isso, que acabou com a vida de Judas. Foi ele saber no que ele tinha que mudar e mesmo assim não decidir por isso. Foi ele saber aquilo que ele precisava alterar no caráter dele, saber daquilo que ele precisava alterar no coração dele, mas não decidir por isso. E o 27, um outro capítulo, no verso 3, quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que temos nós com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. Olha qual foi o final de Judas. Com certeza um final que você não quer para a sua vida. Com certeza um final que eu, como seu pastor, não quero para a sua vida. Por isso que eu estou te exortando através dessa palavra, mas que você dê ouvidos ao que Jesus está falando para você essa noite. Que você dê ouvidos ao que Jesus está te dizendo, porque esse foi o final de Judas. Porque ele não ouviu aquilo que Jesus disse a ele. Aquilo que mais valia no coração de Judas, é isso que eu quero que você preste atenção. Aquilo que mais valia no coração de Judas, que era o dinheiro, que foi o fator que fez com que ele traísse Jesus, que foi o fator que fez com que ele se incomodasse com o perfume. O dinheiro era o que mais valia ali para Judas. O que mais valia para ele não foi nada no final da sua vida. Perceba que Judas devolve o dinheiro, porque era algo amaldiçoado, era um dinheiro amaldiçoado na vida dele. O que é que tem sido o dinheiro para Judas? O que é que tem sido no seu coração? Qual que é o pecado que você ainda não consegue se livrar? O que é aquilo que Jesus já falou para você mudar no seu caráter e você ainda não fez? Vamos, igreja, é hora de acordar. Por que eu estou falando isso? Porque só é enviado quem é transformado pelo Espírito Santo. Eu estou falando isso porque hoje o Espírito Santo deseja te enviar para usar você, para alcançar vidas e mais vidas através do nome dEle. Mas para isso, precisa acontecer uma verdadeira mudança dentro do seu coração. Você precisa dar ouvido, sabe? Não faça como Judas, que limitou o poder de Jesus na vida dele. Esse foi o final de Judas, mas eu profetizo que esse não vai ser o seu final. O seu final vai ser diferente em nome de Jesus. Sabe, não limite o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Se Ele pediu, faça. Se Ele falou, pare, porque isso vai salvar a sua vida. Não aconteceu na vida de Judas, mas aconteceu na vida de Pedro. Eu falei que queria destacar a vida de 2 discípulos, e o segundo discípulo é Pedro. Pedro, assim como Judas, teve bastante tempo com Jesus. Pedro esteve presente ao longo de todo o ministério público de Jesus, os 3 anos. Mas a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro não limitou o que Jesus podia fazer na vida dele. E por isso ele foi enviado para crescer. Sabe, mesmo tendo traído Jesus, assim como Judas fez. Quando a gente fala sobre um homem que traiu Jesus, logo a gente lembra de Judas, mas a gente esquece que Pedro e todos os outros discípulos também traíram a Jesus. Pedro, ele foi um homem que traiu sim Jesus, que negou Jesus 3 vezes, como a gente vai ler aqui. Mas Pedro era um homem que foi diferente de Judas. Sabe por quê? Porque Pedro foi um homem que viveu intensamente com Jesus, sem reservas, se entregando por inteiro nesse relacionamento, e por isso ele foi transformado. Sabe,
Um relacionamento conjugal, um namoro, um noivado, um casamento, ele só funciona de verdade quando você se entrega com intensidade. Quando você é intenso no seu relacionamento, é quando o seu relacionamento flui, não é verdade? Quando você é intenso no seu relacionamento, é quando o seu relacionamento dá certo. E às vezes nós jovens somos até intensos demais com quem a gente não deveria. É por isso que a gente quebra a cara, é por isso que tem Marília Mendonça aí cantando várias músicas que acalentam o nosso coração por causa da quebrada de cara que a gente deu, não é verdade? Tô sozinho, gente? É verdade ou não é verdade? A gente tem que viver com intensidade, mas tenha calma com a intensidade com quem você vive. Tem gente que não merece que você seja intenso com ela. Só seja intenso com a pessoa que é intensa com você. E para Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas a diferença de Pedro e de Judas é que Pedro foi um homem intenso. Pedro foi um homem intenso enquanto ele esteve com Jesus, ao ponto de que seu nome foi mudado. O relacionamento de Pedro com Jesus foi tão intenso, foi tão profundo, que o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. E é até engraçado assistir The Chosen, né? Porque quando Jesus muda ali o nome de Simão para Pedro, a série fez com que ficasse engraçado isso, né? E eu lembrei desse episódio. O pessoal chamando ele de Pedro, ele chamando ele de Simão, ele não, sou Pedro. Mas isso mostra que, ao contrário de Judas, Pedro foi profundo com Cristo. Judas ficou no superficial. O que Jesus está te chamando hoje é: seja profundo comigo, porque assim como Pedro foi profundo com Jesus, Jesus quer ser com você. Sendo que, se a sua escolha for como uma escolha de Judas, que foi superficial, não tem como Jesus ser profundo com alguém que só quer ser superficial. Jesus quer ser profundo com você, então não seja superficial. Sabe, o relacionamento profundo foi o que Pedro escolheu ter com Jesus, e essa escolha é a que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Ser intensos, assim como Pedro foi com Jesus, não colocar barreiras e não impedir aquilo que Jesus tem para fazer na minha vida. Pedro não colocava barreiras, Pedro não impedia aquilo que Jesus falava. Se você for perceber, Jesus repreende Pedro várias vezes. Jesus exorta Pedro várias vezes. Jesus fala para Pedro que ele estava errado várias vezes. Jesus pede coisas difíceis a Pedro, e Pedro sempre estava lá respondendo: sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu vou. Esse deve ser eu e você. Pedro, alguém que mesmo que Jesus peça coisas difíceis, a gente fala para Jesus: Jesus, isso aqui é difícil para mim, mas sim, eu vou, porque eu sei que se é o Senhor que está pedindo, por mais que eu não entenda, mas vai acontecer na minha vida. Essa a decisão que nós temos que tomar. Sabe, uma passagem que me lembra onde Jesus pediu algo muito difícil para Pedro, foi quando Jesus entrega ali muitos peixes para Pedro, pedindo para Pedro pescar do outro lado, e muitos peixes estão ali, mas Jesus, assim que Pedro atraca o navio dele na praia, onde ele tinha muito peixe, ou seja, ele estava com dinheiro para vender ali os peixes dele, e Jesus chama ele para ser pescador de homens, largar o que ele estava fazendo ali naquele momento. E o que Pedro fez? Disse sim, largou e foi com Jesus. Sabe, por mais que Pedro fosse tudo isso, ele também errou, ele também falhou, ele também negou a Jesus. Lucas 22, versículo 54, abra aí a sua Bíblia. Por mais que Pedro foi tudo isso, ele também errou, ele também traiu, ele também negou a Jesus. 54 diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus.
Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço este homem. Pouco tempo depois, um homem viu ali e disse: você também é um deles? Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu? Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. E naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Sabe, pouco tempo dessa passagem, Jesus já tinha dito para Pedro que ele o negaria por 3 vezes, e assim Pedro fez. Naquele momento Pedro não entende. Jesus fala: hoje mesmo você me negará ainda 3 vezes, e Pedro naquele momento fala: não, Jesus, eu morreria pelo Senhor agora. Mas, quando se passou o tempo, Pedro foi lá e negou Jesus Cristo 3 vezes. Ou seja, o homem que eu estou falando para você, que é para nós nos espelharmos, fez isso. Mas o que importa nessa história é que Pedro aqui representa todos nós. Eu posso ouvir um amém? Pedro aqui me representa, Pedro aqui representa você. Com certeza em algum momento da sua vida você já errou com Deus. Com certeza em algum momento da sua vida você fez coisas das quais você se arrependeu, assim como eu também já fiz. Mas a boa notícia para nós é que se teve redenção para Pedro, porque ele se arrependeu e ouviu a voz de Cristo, tem redenção para mim e para você, no momento em que nós nos arrependermos e darmos ouvido à voz de Jesus Cristo. Existe graça, existe amor de Deus para a sua vida em nome de Jesus, assim como teve para a vida de Pedro. Sabem quantas histórias nós vemos Cristo repreendendo Pedro? Cristo repreendeu Judas lá em Betânia, e Judas não deu ouvidos. A diferença entre Pedro e Judas era que quando Jesus repreendia Pedro, ele mudava, e quando Jesus repreendia Judas, ele não dava ouvidos. A diferença entre Pedro e Judas é porque Judas não limitou aquilo que Jesus podia fazer na vida dele. A verdade é que ao longo do tempo em que eles estavam juntos, Pedro sempre deu sinais de arrependimento, e Judas não deu nenhum. A verdade é que em todo o ministério de Cristo, Judas sempre se mostrou ter um coração arrependido, um coração desligado de orgulho, enquanto Judas era o contrário disso. Sabe, que hoje nós venhamos nos arrepender daquilo que nos tem afastado do Espírito Santo. Que hoje nós venhamos largar a mão de tudo que o Espírito Santo já nos diz para fazermos, porque só assim nós iremos alcançar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pedro foi alcançado pela graça de Deus, porque ele ouviu a voz de Jesus e ele a obedeceu. Sabe por quê? Porque é através da graça que nós somos perdoados, porque é através da graça que nós somos transformados, porque é através da graça de Deus que nós somos enviados para carregar e para levar aquilo que nós carregamos. Sabe por quê? Porque quem foi alcançado pela graça do Senhor, carrega a graça do Senhor e o amor dele, que é o que o mundo precisa. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou pregando para você essa noite é graça. Sabe por quê? Assim como Pedro errou, nós erramos também. Assim como Pedro traiu, negou, nós negamos, nós traímos também. Mas a graça do Senhor se fez presente na vida de Pedro, porque ele se arrependeu. Se arrependa essa noite e a graça do Senhor vai se fazer real. Se arrependa essa noite e o amor de Jesus vai se fazer real. E a partir daí você vai ser enviado para entregar aquilo que você carrega, que é a graça e o amor de Cristo. Será que tem alguém aqui para receber isso? Será que eu estou só? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos esquentar isso hoje. Quem foi alcançado pela graça, carrega a graça. Mas quem não foi alcançado pela graça, só carrega orgulho, e o orgulho precede a ruína.
Pedro foi alcançado pela graça porque ele se arrependeu. Que hoje haja arrependimento dentro dos nossos corações. Que a partir de hoje, o amor de Cristo, a graça do Senhor entre nos nossos corações e faça com que a gente venha se arrepender. Porque assim como eu falei para você no começo da palavra, o Espírito Santo é aquele que traz a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Como eu falei para você, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar do inferno, mas para também nos salvar de uma vida aqui na terra longe de Cristo, longe da presença do Espírito Santo, e é isso que Ele quer fazer por você hoje. Mas para isso, você precisa se arrepender, reconhecer aquilo que você errou e decidir viver uma nova história hoje, assim como Pedro fez. Sabe o que aconteceu depois que Pedro negou Jesus 3 vezes? A Bíblia diz que ele chorou amargamente, e eu quero convidar você para fazer um exercício comigo. Imagine a consciência de Pedro como ficou depois daquilo. Pedro ficou mal, mas depois Jesus ressuscita, e Jesus fala para Maria: chame os meus discípulos e também chame Pedro. Porque Pedro ali tinha traído Jesus, e Jesus tinha visto. Mas sabe por que Jesus chamou Pedro? Porque Jesus sabia que dentro do coração de Pedro havia arrependimento e não remorso. Porque Jesus sabia que dentro do coração de Pedro o arrependimento tinha se feito real e verdadeiro. Se você for ler no final da história de Judas, não se fala sobre arrependimento, se fala sobre remorso. E Judas teve um grande remorso e foi lá e se matou. Mas Pedro chorou amargamente, reconheceu que errou, reconheceu que pecou e se arrependeu dos seus pecados. E a partir dali, Pedro cumpriu aquilo que Jesus tinha dito em João 14, verso 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Jesus aqui em João 14, 12 já estava profetizando o que os discípulos e o que Pedro iria fazer através da igreja de Cristo. Abra aí sua Bíblia em Atos 2, verso 40. O louvor já pode subir. Sabe, Pedro, ele foi alcançado pela graça. Ele se arrependeu, foi alcançado por Cristo. Após Cristo ressuscitar, Jesus passou mais uns 30 dias na terra. Com certeza, dentro desses 30 dias, Pedro teve várias conversas com Jesus que fizeram ele ainda mais crer, que fizeram ele ainda mais ser alcançado pela graça, que fizeram ele crer ainda mais nisso que eu estou te pregando. E aí em Atos 2,40 diz assim: e Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Meu irmão, Pedro, após ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus, derrama graça e amor de Deus sobre a vida de muitos. E ali, por volta de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está entendendo o que é verdadeiramente ser enviado para crescer? Você entendeu essa noite o que é ser enviado para crescer? Judas teve a mesma oportunidade de ser enviado para crescer, mas ele não agarrou essa oportunidade. Pedro teve, e eu profetizo sobre a sua vida que você vai fazer assim como Pedro. Hoje você está tendo a oportunidade de agarrar essa palavra e de viver isso e de se arrepender, para que a partir de hoje, a partir do seu arrependimento, você seja enviado para crescer. E aí, sabe o que aconteceu na Bíblia? Obras maiores do que as de Jesus, porque Jesus teve por volta 300 discípulos. E em uma palavra,
Pedro ganhou 3.000. Foi Pedro? Não, foi a graça do Senhor em Pedro. Foi Pedro? Não, foi o amor de Cristo em Pedro, porque Pedro, sabe, estava cheio, ao ponto de que ele transbordou o amor, ao ponto de que ele transbordou a graça, ao ponto de que ele deu o seu próprio testemunho, e as pessoas acreditavam no que Pedro estava dizendo. Por quê, pastor? Porque o maior testemunho de Pedro era a sua própria vida, que tinha sido transformada pelo Espírito Santo. Alguém quer viver isso aqui em nome de Jesus? Ter a sua vida transformada ao ponto das pessoas ao seu redor quererem viver aquilo que você está pregando, quererem viver aquilo que você está vivendo. É para isso que Deus está te chamando, para te enviar, para fazer de você um ganhador de vidas em nome de Jesus. Pedro é enviado pelo Espírito Santo para ser a pedra fundamental da igreja, porque ele foi transformado pelo Espírito Santo primeiro. Porque só é enviado pelo Espírito Santo aquele que se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. Sabe, hoje Jesus Cristo está te convocando. Está te convocando ao arrependimento verdadeiro. Está te convocando a viver uma vida diferente do que você tem vivido. Porque Ele quer te enviar. Porque Ele quer que você seja enviado para crescer. Mas Ele quer hoje que você se comprometa em aceitar aquilo que Ele tem para a sua vida. Se comprometa a mudar naquilo que você precisa, para que a graça e o amor de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, até o ponto que você vai estar cheio e vai derramar essa graça e esse amor de Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Eu posso ouvir um amém? Lembre-se, só é enviado aquele que foi restaurado. Jesus morreu para te salvar, para te curar, para te restaurar. Mas Jesus morreu também para te enviar. Você vê que é uma coisa que se completa. Jesus morreu para me salvar. Jesus morreu também para me curar. Jesus morreu também para me restaurar. Para quê? Para me enviar no final de tudo. Para que eu seja a mensagem dele na terra, através da minha vida. É para isso que ele está chamando você hoje. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Ore agora ao Espírito Santo, junto comigo. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, entregando ao Senhor essa palavra, meu Deus, entregando ao Senhor cada coração que está aqui me ouvindo, cada coração que foi tocado pelo Senhor essa noite, eu entrego nas Tuas mãos. Que nós venhamos decidir pelo arrependimento, que nós venhamos decidir por serem enviados, mas primeiro transformados, para que o nosso coração seja cheio de graça, para que o nosso coração seja cheio de amor, para que o Teu favor se estabeleça sobre a nossa vida, para que nós venhamos ser enviados para crescer, enviados para crescer os nossos GCs, enviados para crescer essa juventude brave, enviados para crescer a igreja do caminho, enviados para crescer em amor por Ti, enviados para crescer em arrependimento, enviados para crescer em humildade. Que em nome de Jesus isso se faça real sobre as nossas vidas. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor e vamos cantar juntos a Ele.